Pode. Olá, irmãos, graça e paz. Hoje temos mais um momento nesta manhã de escola bíblica dominical, momento que Deus nos proporciona e com certeza é um momento muito interessante para nós como igreja e, por que não dizer, relevante para as nossas vidas, porque é um momento em que nós deixamos outras atividades e nos aquietamos diante de Deus para o estudo da palavra, para adorá-lo, para bendizê-lo. É muito bom ter cada um de vocês participando aqui conosco e o meu desejo é que Deus nos conduza e nos abençoe ricamente durante todo o acontecimento que teremos aqui no templo nesta manhã. A escola bíblica dominical e também logo após a nossa assembleia ordinária. Vamos iniciar, queridos, lendo um texto das Escrituras. Eu convido você, por favor, para abrir no livro dos Salmos, Salmo de número 48. Vamos fazer uma leitura nesses Salmos, Salmos de número 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram juntos, sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabeleceu para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém, queridos. Nós lemos por diversas vezes no livro dos Salmos que o povo de Deus, no caso aqui o Israel, no Antigo Testamento, foi um povo que tinha algo no coração em relação à cidade de Jerusalém, que aqui é descrita, bem como em outros textos das Escrituras, ora como Sião, ora como Monte Sião, ora como a cidade de Deus. Termos sinônimos nas Escrituras Sagradas para se referir a Jerusalém. Eles tinham isso no coração, uma grande certeza de que Deus era o Deus de Jerusalém, que a cidade de Jerusalém era a cidade de Deus. Isso porque Deus a instituiu para o povo de Israel e também porque no começo da história do povo de Israel, logo que eles entraram naquela terra e possuíram aquela cidade, tomaram aquela cidade para eles,
Lá foi estabelecido o tabernáculo. E depois, em anos posteriores, com Salomão, lá foi estabelecido o templo. E o templo, para o povo de Israel, simbolizava ou significava a presença de Deus constante, permanente, no meio do seu povo. E o povo de Israel, então, tinha isso no coração. Por isso, nós temos os salmos que celebram o Monte Sião ou Jerusalém, que falam, como esse, por exemplo, da importância daquela cidade. E a importância dela está, em todos os salmos, atrelada a essa grande verdade: Deus se faz presente em Jerusalém. O Salmo 48, entre outras coisas, como eu disse, ele celebra o Monte Sião, a cidade de Deus. Ele traz para nós uma palavra muito interessante sobre a pessoa de Deus. Há aqui alguns pontos nesse salmo onde a pessoa de Deus é avultada mais do que a cidade, mais do que Jerusalém. E isso começa exatamente no versículo de número 1, quando o salmista diz: grande é o Senhor, grande é o Senhor. E ele vai dizer então que esse Senhor, que é grande, ele é muito digno de ser louvado. É claro que Deus era louvado, Deus era exaltado em Jerusalém, tanto no tabernáculo, quanto dos sacrifícios que ofereciam, bem como depois no templo que fora construído por Salomão. Então, Deus era louvado, Deus era honrado, Deus era exaltado. Então, essa é a primeira menção que temos aqui importante sobre a pessoa de Deus. Grande é o Senhor, grande é Deus, grande é o nosso Deus. Depois, nós temos uma outra afirmação muito importante. Essa abrange mais versículos, não fica apenas em um versículo. Ela começa no versículo 4 e se estende aí até o versículo de número 7, onde o autor, de forma ainda que implícita, ele revela o grande poder de Deus. E aqui esse grande poder é mencionado em relação aos povos vizinhos, aos reis vizinhos, que eram inimigos de Israel e que às vezes perseguiam o povo de Israel, sempre com o intuito de destruí-los, de eliminar aquele povo. Então o autor menciona que mesmo que reis venham se coligarem, quando Deus age, quando Deus se manifesta, quando Deus ele vem com o seu poder, com a sua ação, aqueles reis são na verdade reis que apressadamente fogem. Eles não têm mais no coração aquela disposição para perseguir o povo de Israel, para irem a Jerusalém e destruir o povo de Israel. Deus mete medo, terror nesses inimigos por causa do seu poder, por causa da sua grandeza. Então, em segundo lugar, Deus é o Deus Todo-Poderoso, que está acima de qualquer rei, de qualquer reino, está acima de qualquer coisa, tudo Ele pode e Ele faz. E aqui tem um detalhe muito importante, ressaltado no Salmo: Ele faz em prol do seu povo e para o seu povo. E no versículo 9, o autor diz que Deus é um Deus misericordioso. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia. Isso era celebrado também no templo. Ele menciona em Israel: Deus é misericordioso. E por fim, ele então, após passar por esses pontos, ele vai dizer que nós, como povo de Deus, como ele começou lá no versículo 1, por essas razões, devemos então louvar o nome de Deus, porque Ele é a razão da nossa alegria, Ele é a razão do nosso júbilo, e Ele é também, no último versículo, o nosso Deus para todo sempre.
e Ele é aquele que nos conduz sempre. E aqui tem uma expressão, Ele será o nosso guia até a morte, ou seja, até o momento da nossa morte, Deus estará, a palavra guiar aqui, o verbo aqui aponta para o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a presença de Deus na vida do seu povo. Então o nosso Deus é grande, Ele é Senhor, o nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas, o nosso Deus é misericordioso. Eu e você devemos sempre nos apegar em Deus, tendo em mente esses atributos de Deus, e ainda mais, a certeza de que Deus cuida de nós, com graça, amor e misericórdia. E que, ainda que venha a morte, ainda que chegue o momento da morte, porque chegará para todos nós, ainda que chegue aquele momento da morte, nós poderemos ter certeza, devemos ter certeza de que Ele está cuidando de nós. Porque a morte também não tem poder sobre o povo de Deus. A morte não tem poder para destruir o povo de Deus. Na verdade, a morte física que aqui é mencionada, ela é, antes de tudo, já pelo que Deus é e por aquilo que Ele fez pelo seu povo, ela é simplesmente uma porta. Quando ela chega, é uma porta escancarada. Quando nós passamos pela morte física, ainda que o nosso corpo desça ao túmulo, a nossa alma vai para a glória, desfrutar das bênçãos eternas, gloriosas com Deus, nesse estado intermediário. E quando Cristo voltar, o nosso corpo será ressuscitado também para agora, corpo e alma, desfrutarem da glória eterna de Deus. Então, queridos, diante dessa verdade bíblica, salientada pelo Salmo, e em outros salmos das Escrituras, enfrentemos esses dias de pandemia, enfrentemos esses dias de muita morte, notícias e notícias de mortes, de tristeza, dor e sofrimentos, até mesmo de pessoas entre nós, por perda de entes queridos, por causa dessa pandemia, dessa enfermidade. Enfrentamos esses dias, sabendo que grande é Deus, Ele é o Senhor de tudo, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas, sabendo que esse Deus é misericordioso, e a sua misericórdia, como nós já sabemos, se renova a cada manhã. E também vivamos esses dias, não dominados pela tristeza, pelo medo, pela inquietação, pela incerteza, insegurança, pelo sofrimento, ou qualquer outra coisa desse tipo, mas vivamos também com um coração alegre diante de Deus, exultando, louvando e bendizendo ao nosso Deus, que é todo-poderoso, e que nos sustenta, e que nos sustentará para sempre, ainda que a morte venha. Amém, queridos? Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Pai amado, obrigado por esta manhã. Também obrigado pela noite que tivemos, que fora noite abençoada pelo Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos abençoa até mesmo enquanto estamos dormindo. Obrigado, ó Pai, pelo Teu cuidado, a Tua proteção, a Tua graça, as Tuas copiosas bênçãos na nossa vida. São tantas que nós não podemos delas lembrar de todas elas, e nem também podemos, ó Pai, contá-las, porque são mais do que se pode contar. A Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, porque o Senhor, como Deus grande, como Deus todo-poderoso, como Deus misericordioso, tem de fato cuidado do Teu povo. Nós queremos no Senhor sempre nos fortalecer, sempre nos sentir animado. Nós queremos no Senhor enfrentar toda e qualquer adversidade, firmados no Senhor, na Tua palavra, certos de que o Senhor sempre será por nós. Ó Deus, nos abençoe e traga paz ao coração de todos os irmãos, traga alegria, traga, ó Pai, o conforto, o consolo, traga, ó Deus, aquilo que cada um necessita nesse momento, diante dessa grande pandemia, diante da realidade que estamos vivendo, ó Pai, de mortes, de dor, de sofrimentos, de tristezas, de, ó Deus, lágrimas por causa dessa enfermidade. Nós clamamos ao Senhor, traga ao coração do Teu povo, ó Pai, o refrigério, e traga, ó Deus, a Tua paz cada vez mais. Pai querido, conduze-nos em tudo o que nós faremos aqui, e que tudo no término, ó Pai, em primeiro lugar, redunde para a Tua honra e a Tua glória, e também para a nossa edificação como povo do Senhor. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém.
Queridos, teremos agora um momento de louvor ao nosso Deus. Eu convido os irmãos que estão aqui para nos conduzir nesse momento, que venham à frente, por favor, e vamos juntos entoar louvores ao nosso Deus. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo, vamos glorificá-lo como Deus que Ele é, ou seja, grande, Senhor, Todo-Poderoso, misericordioso para conosco. A palavra do Senhor nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E que mesmo quando a gente tem momentos de choro, esse choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã de novo, porque é o nosso Deus que nos garante isso. E é com essa alegria no nosso coração que eu convido você que está em casa e é nós que estamos aqui para cultuarmos o Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. De novo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Ainda bem, irmãos, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E esse Deus que nos dá alegria e uma paz que excede todo o entendimento, Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Por seu poder, Ele criou tudo. E por sua graça, Ele mantém tudo, sustenta tudo, inclusive as nossas vidas. E é por isso que a gente não tem que temer, porque estamos em suas mãos. Vamos dizer isso ao Senhor, depositando diante dEle a nossa confiança, porque o nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus do céu, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares
criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas na terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a O teu povo te diz glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, pelas tuas maravilhas, pela nossa vida. Louvado seja o Senhor por Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor pela salvação que temos nele, pela vida eterna, garantida e selada pelo teu Espírito. Louvado seja o Senhor, Pai, porque podemos nos reunir como povo teu, sacerdócio real, nação santa, diante do Senhor, para dizermos obrigada, glórias a ti. Amém. Estamos com a palavra, então, com o nosso pastor. Maravilha, amados, esse momento nosso aqui na presença de Deus. Como é bom nos reunirmos, como é bom cantarmos, como é bom louvarmos e exaltarmos o nosso Deus. Vamos projetar aqui para os irmãos o estudo e em seguida nós estaremos meditando na palavra de Deus. Beleza. Ótimo. Deu um atrasozinho aqui, mas assim mesmo, às vezes a gente tem que organizar essa parte aqui da tecnologia e às vezes acontece da gente esquecer algum detalhe, né? E hoje eu esqueci de colocar aqui para eu usar aqui o projetor da minha mão. Queridos, nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical a Carta aos Hebreus e nos estudos dessa carta nós
chegamos ao capítulo 3. E hoje nós leremos, vamos começar no versículo 7. Coloquei o versículo 8 ali, mas nós, na verdade, vamos começar no versículo 7 do capítulo 3 até o versículo de número 19. Portanto, eu peço a você que abra a sua Bíblia nesse texto, querido, para nós nele meditarmos. E após a leitura, também peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Texto muito interessante, que tem uma mensagem muito valiosa para as nossas vidas, como toda a Escritura tem, na verdade. Vamos à leitura, queridos. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém, queridos? Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Ó Deus amado, pela Tua bondade para conosco, pelo Teu amor, Tua graça e Tua misericórdia, nós clamamos ao Senhor que venhas nos instruir nesta manhã à luz desse texto, dessa porção da Tua palavra. Nós clamamos ao Senhor que apliques no nosso coração estas verdades aqui elencadas no texto, e que, ó Deus, nós, como povo do Senhor, naquilo que vamos aprender do texto, vivamos, ó Pai, sempre de acordo com o Teu querer. Abençoe-nos nesse momento, que o Teu Santo Espírito fale profundamente ao nosso coração, e que, ó Deus, Ele mesmo remova tudo o que porventura possa estar ainda entre nós e a Tua palavra, entre o nosso coração e o Senhor, entre a disposição que devemos ter para Te louvar e, ó Deus, a indiferença em relação àquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, ó Deus, e move o nosso coração. Queremos ouvir a Tua palavra, queremos dela aprender, e queremos assim também Te glorificar e Te exaltar cada vez mais. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.
Amém. Amados, nós pensamos nesse tema para estudarmos esse texto nesta manhã. O perigo da desobediência. O perigo da desobediência. Numa leitura mais cuidadosa desse texto, nós percebemos que, por causa de todo o contexto, tanto o contexto mais remoto, que é o contexto lá do Antigo Testamento, bem como o contexto aqui do povo, daqueles irmãos a quem o autor estava escrevendo a carta, a desobediência é uma realidade. A desobediência lá foi uma realidade, e aqui no contexto da carta, a desobediência estava prestes a acontecer de uma forma assim, digamos, quase que definitiva, porque o autor ele tinha muito cuidado com aqueles irmãos, porque aqueles irmãos eles estavam, na verdade, dando muito ouvido ao que os hereges estavam dizendo, no sentido de desviá-los do Evangelho e desviá-los de Cristo e fazer com que eles voltassem ao judaísmo. Então, essa atitude de desviar, essa atitude de voltar ao judaísmo e também de ouvir o que aqueles hereges estavam dizendo, no caso aqueles irmãos aqui a quem o autor escreveu a carta, era acima de tudo uma atitude de desobediência. Então, o escritor aos Hebreus, com certeza absoluta, sob a liderança do Espírito Santo, ele demonstra uma grande preocupação com aqueles irmãos judeus que estavam na situação de quase ou total negligência e desobediência do Evangelho, daquilo que eles haviam ouvido. Eles ouviram o Evangelho por parte dos apóstolos e, mesmo assim, eles estavam tendenciosos a desviarem do verdadeiro Evangelho. E então o autor aqui, movido pelo Espírito Santo, ele fala sobre esse tema, o perigo da desobediência. Se você voltar aqui na sua Bíblia, lá no capítulo 3, no início do capítulo 3, você vai perceber que o tradutor da Bíblia para o texto em português, do original, e aqueles que depois também dividiram em capítulos e versículos, colocando temas nos capítulos e ali em blocos de texto, usa exatamente isso. Aqui no capítulo 3, há a menção do perigo da incredulidade e da desobediência. Então o autor, movido assim pelo Espírito Santo, ele lança mão de uma história do Antigo Testamento, de um relato, de um acontecimento lá no Antigo Testamento, que foi citada no Salmo 95, do verso 7 ao verso de número 14, ao número 11, para mostrar para aqueles irmãos o perigo da desobediência. E depois ele também cita, de uma forma assim muito explícita, mas adiante, na sua exposição, ele cita também outros textos do Antigo Testamento, além dos Salmos. Então, no primeiro momento, no versículo de número 7 em diante aí, ele vai citar, até o versículo 11, ele vai citar o que está no Salmo 95, e depois ele cita o texto de Números, capítulo 14, do verso 2 ao 4, também cita o verso 11, e também depois ele passa para o verso 26 e o verso 30 até o 33. Então ele traz isso para aqueles irmãos, para assim exortá-los. O que está escrito lá em Números, capítulo 14, a
partir do verso 4, verso 11, verso 26 a 30. O que está escrito lá é o seguinte: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então, versículo 11, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Depois disse o Senhor ainda, disse a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as suas murmurações, murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz ainda mais Deus: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a despeito da qual jurei que vos faria herdar, habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles comerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto por 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Então, queridos, como eu disse, o autor, para falar para aqueles irmãos a quem ele está escrevendo a carta que é para os hebreus, ele busca na história esse texto, cita o Salmo 95, depois ele busca esse texto para mostrar exatamente sobre o perigo da desobediência. Porque o que caracteriza a atitude desse povo aqui de Israel no deserto, após a libertação do Egito, caminhando ali rumo à terra prometida, na murmuração, nas queixas que eles fizeram contra Deus, é a desobediência a Deus. A desobediência, não obedecer, não se firmar naquilo que Deus, na verdade, estava dizendo para eles que aconteceria, que Ele faria, não obedecer a palavra de Deus, mas se rebelar contra ela. Então é isso que esses irmãos lá no deserto de fato fizeram. Então, a partir dessa realidade do texto, repito, o autor, cheio do Espírito Santo, sendo conduzido pelo Espírito Santo para falar sobre o perigo da desobediência e da incredulidade, ele lança a mão de texto do Antigo Testamento e mostra para aqueles irmãos que isso é muito perigoso. Então, a partir dessa verdade, nós vamos fazer essa exposição aqui do texto. E vem uma pergunta: por que a desobediência é perigosa? Por que ela é perigosa? O texto nos mostra claramente, detalhadamente, por que a desobediência é perigosa. E é interessante nós observarmos também que esse tema, desobediência a Deus, é um tema que está presente praticamente em todos os textos, em todas as páginas da Bíblia. É um tema com o qual Deus lidou, é um tema que Deus combateu, ora diretamente, como foi no caso lá de Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore que Deus proibiu, caíram em pecado por desobediência. E depois a desobediência, mais adiante, de Caim,
que matou o seu irmão Abel, não foi obediente a Deus, pelo contrário, se revoltou contra Deus. E a partir daí então, nós vemos a desobediência do povo, de modo geral, capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, onde a história bíblica, a narrativa bíblica descreve a história da humanidade global. Então ali a desobediência terrível, até Deus chamar Abraão no capítulo 12 e dizer a ele para que ele vá para uma terra que ele mostraria para ele, enfim, que ele deveria ser obediente, e sendo obediente ele seria uma bênção, e Deus o abençoaria. E depois, seguindo mais na Bíblia, nós vemos Deus lidando com esse tema, Deus combatendo esse tema da desobediência no povo, primeiro nos reis, nos juízes, no povo de Israel de modo geral, e daí por diante. Então, esse tema, a desobediência a Deus, é um tema que está em todas as Escrituras, e eu creio que Deus ainda hoje, Ele lida com esse tema em relação a nós. Portanto, esse tema também é um tema atual, é um tema dos nossos dias em relação à igreja, ao povo de Deus. E nós precisamos aprender sobre esse tema, sobre os perigos da desobediência a Deus, sobre o que ela pode trazer e gerar. Quando o autor escreveu, já disse, havia ali, por parte de muitos irmãos, desobediência, uma tendência de, em desobediência, abandonar tudo o que Deus estava dizendo, tudo o que Deus havia ensinado. E o autor então os instrui em relação a essa questão. Então, eu gostaria que você, querido, ficasse atento para aprendermos aqui sobre o perigo da desobediência. E lá no final do estudo, se não der para concluirmos hoje, vamos concluir no próximo domingo, nós aprenderemos com o autor do texto como devemos ser como cristãos, por que devemos ser obedientes ao nosso Deus. Então vamos ao primeiro ponto aqui. Por que devemos ser, por que a desobediência é perigosa? Né? Porque desobediência é um coração endurecido para Deus. Esse é o primeiro ponto. Por que a desobediência é perigosa? Porque ela é um coração endurecido para Deus. Porque desobediência é um coração endurecido para Deus. Isso nós vemos aqui de forma muito clara no texto. Se você voltar comigo, gostaria que você voltasse às Escrituras, no capítulo 3 aí, no verso 7, o autor diz assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia do deserto, na tentação, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Então lá aconteceu. Versículo 15, nós temos também aí, ele volta a dizer, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, ele vai dizer, quais os que tendo ouvido se rebelaram, ou seja, foram desobedientes, não foram de fato todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés, eles foram desobedientes. E aí ele vai continuar dizendo, até o versículo de número 18, que desobediência é um coração endurecido para Deus. O autor trabalha a desobediência, primeiramente, nesse nível. Ele vê isso com tamanha profundidade, com tamanha seriedade. Ele está nos dizendo que a desobediência é algo de um coração duro, de um coração de pedra, em relação a Deus. É um coração que não se abre para Deus, é um coração que não se deixa ser moldado pela vontade de Deus. É um coração que não se deixa, de maneira alguma, Deus, a palavra de Deus, agir de forma eficaz. E é por isso que eu quero chamar também vocês a atenção de algo aqui muito interessante nesse ponto. Olha, o autor diz assim, hoje, no versículo de número 7, assim pois diz o Espírito Santo, assim pois diz o Espírito Santo. Isso aqui tem um valor muito grande.
citando o Salmo 95, ele está dizendo que foi o Espírito Santo quem disse a Davi, o autor daquele Salmo, essas palavras. Então, o que ele está colocando aqui é exatamente isso. Olha, a desobediência é, antes de tudo, uma decisão de não ouvir, não obedecer o que Deus diz. O que Deus diz. Porque Deus, Ele nos diz, Ele fala conosco, o Espírito Santo fala conosco, nós podemos ouvir a voz de Deus, de verdade, através das Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas são a voz de Deus, falando conosco. Então, um coração que é endurecido para Deus, é um coração que não ouve, não obedece o que Deus diz. Por isso, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não faça como eles, não age como eles, não tenham as mesmas atitudes deles. Também, um coração endurecido é um coração que provoca Deus. Provoca Deus. Porque aqueles irmãos lá do passado, o povo de Israel, o texto diz claramente que eles provocaram a Deus naquele momento, por não ouvir, por serem desobedientes, eles provocaram a Deus. Olha, nós aprendemos do texto que eles provocaram a Deus no momento em que eles poderiam ser bem diferentes, em que eles poderiam ou tinham N razões para não serem desobedientes, tinham motivos a olhos vistos para não serem desobedientes. Eles tinham, na verdade, toda a condição, pelo que estava acontecendo, por aquele momento tão importante na vida deles, para serem obedientes, mas eles decidiram o quê? Provocar Deus. A desobediência é uma provocação a Deus. O desobediente provoca Deus. É uma atitude de um coração endurecido para com Ele, é uma atitude de provocação. É isso que o autor está dizendo. Também é uma atitude que desconsidera as obras de Deus. O texto diz que o povo de Israel, o autor puxando essa passagem, o texto diz que aquele povo, mesmo vendo as obras de Deus, mesmo vendo as maravilhas de Deus, e as maravilhas de Deus aqui engloba, primeiro, a ação de Deus no Egito, agindo de forma soberana, poderosa, mandando as pragas, libertando o povo do poder de Faraó, depois derramando sobre o povo ali bênçãos naquele primeiro momento da caminhada, a travessia do Mar Vermelho, uma grande obra de Deus. No deserto aquele povo foi saciado por Deus diversas vezes. O cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, a assistência de Deus, aqui é descrita como obras de Deus na vida daquele povo, a manifestação de Deus de forma maravilhosa. Mesmo assim, aquele povo, por ser desobediente, ele desconsiderou as obras de Deus, porque desobediência implica em desconsiderar o que Deus faz. Implica em desconsiderar não somente o que Deus é, mas também, não somente no que Ele manda, no que Ele ordena, mas também implica em desconsiderar as suas obras. É como se dissesse assim: não, isso que Deus está fazendo não tem valor algum, eu vou tocar a minha vida do meu jeito, eu não levo em consideração nada de Deus na minha vida, eu quero eu mesmo tocar a minha vida segundo o meu coração, segundo o meu entendimento. A desobediência é perigosa, porque ela é um coração endurecido para Deus, que não ouve, não obedece o que Deus diz, que provoca Deus,
que desconsidera as obras de Deus e que também desconsidera os caminhos de Deus. O autor diz isso. Aquele povo também desconsiderou os caminhos de Deus. Ele usa isso no verso de número 10, ele diz: eles também não conheceram os meus caminhos. E a palavra conhecer aqui denota, na verdade, a não considerar os caminhos de Deus. Não considerar o propósito de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus para a vida deles, a vida daquele povo. O que Deus tinha para aquele povo? Qual eram então os caminhos de Deus? Os caminhos de Deus pode ser aqui descrito como aquilo que Deus propôs a Abraão há muitos anos antes daquele povo de Israel que estava no Egito. Deus prometeu a Abraão que um dia que o povo dele, a descendência dele iria para o Egito, mas que ele viria para libertá-los e que depois Deus, já traçando o caminho, os tiraria de lá e os levaria nesse caminho, em um caminho para a terra prometida. E eles possuíam aquela terra prometida. Esses são os caminhos de Deus para aquele povo ali, naquele momento, na história, no texto aqui citado pelo autor. O caminho de Deus aqui é o propósito de Deus, já estabelecido para aquele povo, de conduzi-lo, de levá-lo àquele lugar. Mas bastou acontecer ali alguma coisa que contrariou aquele povo, que deixou aquele povo um pouco inquieto, em um momento que, na verdade, eles não precisariam ficar inquietos, para que o povo já viesse desconsiderando os caminhos de Deus e dissesse: é melhor que nós ficássemos lá no Egito, ou é melhor que nós voltássemos para o Egito. Por que Deus nos tirou de lá? Por que Deus fez isso conosco? Por que Deus nos colocou nesse deserto, ou seja, nesse caminho aqui? Por que Deus está fazendo isso com a gente? Por que nós estamos nesse caminho de Deus? Vamos constituir entre nós capitães, para que eles nos levem de volta. O desobediente, o texto está dizendo, desconsidera os caminhos de Deus, desconsidera todos os propósitos de Deus. Por isso a desobediência é perigosa. Por isso ela é perigosa. Por isso foi realmente perigosa e trouxe consequências seríssimas para aquele povo. Essa geração que assim disse, que provocou Deus, desconsiderou as obras de Deus, com um coração endurecido ali. Também é algo que gera a indignação de Deus. De tudo que nós estamos observando aqui sobre os perigos da desobediência, nesse primeiro ponto, a desobediência é um coração endurecido para Deus, esse ponto de verdade deve chamar muito a nossa atenção. Porque esse ponto, ele diz que a desobediência gera a indignação de Deus. No verso 10, verso de número 15 a 18, nós vemos aqui descrita a indignação de Deus. Estamos encerrando, tá, queridos? Esse é o último ponto, no próximo domingo a gente continua. O que o autor diz no verso de número 10? Vamos primeiro. Por isso me indignei. Deus disse, indignei. A desobediência gerou a indignação de Deus. Por isso me indignei contra essa geração e disse, aí vem as consequências. Esses sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, olha as consequências, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Mas o autor não para por aí. Ele vai, a partir do versículo 16, retomar o assunto e mostrar a indignação de Deus contra aquele povo. E no versículo de número 17, ele vai dizer que Deus, de fato, agiu contra aquele povo, que pecou contra ele, o pecado da desobediência, e que, tão indignado com aquele povo, os cadáveres deles cairiam no deserto. E no verso 18 ele vai concluir dizendo, exatamente porque foram desobedientes. A desobediência é perigosa, porque desobediência é um coração endurecido para Deus, que não ouve, não obedece o que Deus diz, que provoca Deus, que desconsidera as obras de Deus, que desconsidera os caminhos de Deus e que gera indignação em Deus. Então,
queridos, não vale a pena ser desobediente. Não vale a pena o caminho da desobediência a Deus. Por isso o autor chamou esses irmãos à obediência a Deus, e por isso nós também somos chamados por Deus continuamente, através da sua palavra, a sermos obedientes a Deus. Encerrando por hoje, vamos sempre sermos obedientes a Deus, atentos ao que Ele diz, sempre obedientes, porque Deus, na verdade, Ele espera isso de cada um dos seus servos. Obediência irrestrita. A desobediência não vale a pena, ela é muito perigosa. E se você está dando passos no caminho da desobediência, por um motivo ou outro, em uma ação ou outra, tome muito cuidado, porque a desobediência implica em tudo isso que nós estamos vendo, que nós vemos aqui nesse texto, tudo isso, e por fim, ela gera a indignação de Deus. Deus não tolera a desobediência, Ele vai agir, Ele vai punir, Ele vai estender a sua mão sobre os desobedientes de uma forma em que poderá até mesmo trazer sérias consequências de sofrimento àqueles que são desobedientes. E aqueles que permanecerem desobedientes até o fim, a Bíblia diz claramente que eles receberão de Deus a ira eterna, desfrutarão da ira eterna de Deus. Amém, queridos? No próximo domingo nós continuaremos. Vamos orar, encerrando esse momento. Pai amado, obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra. Nós aprendemos sobre o perigo da desobediência e sabemos que realmente ela é perigosa, e nós, como povo do Senhor, queremos, ó Deus, vivermos em plena obediência ao Senhor. Portanto, nos habilita a sermos obedientes cada vez mais ao Senhor. Cuida de nós, e que o Senhor não nos ache, não nos encontre em nenhum momento sequer da nossa vida como servos desobedientes ao Senhor. Que a Tua palavra fique gravada no coração de todos nós, de cada irmão, de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que ainda ouvirá essa mensagem, e que fica aí alerta, ó Deus, ao nosso coração, para que não sejamos desobedientes ao Senhor. Porque o Senhor nos quer como servos obedientes. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém, queridos. Nós agora então passaremos para o outro momento do nosso da nossa escola bíblica dominical, que nós já divulgamos, já falamos aos irmãos, que é o momento em que nós estaremos em assembleia ordinária. Nós decidimos, o conselho da igreja, por fazermos assim a assembleia ordinária, porque nós precisamos fazer essa assembleia, e já era para ter feita a assembleia realizada com a igreja, mas por causa aí da pandemia, nós não conseguimos fazer presencialmente, e então acaba que as coisas vão caminhando, e a gente então precisa fazer essa assembleia para que assim atendamos também aquilo que a nossa Constituição prescreve. E graças a Deus por termos esse meio que temos aqui, que é o meio de fazermos a nossa assembleia. Então nós vamos dar um tempinho aqui para os irmãos irem para o outro link. Nós colocamos aí no grupo IPSPL oficial, porque nós estamos na escola dominical aqui em um link, e nós disponibilizamos 2 links para os irmãos participarem desse momento da nossa Assembleia Ordinária. Então, por favor, vocês agora passam para o outro link, e nós vamos dar um tempinho para que tudo se ajuste, e assim vamos continuar com a nossa Assembleia. Ok, queridos?